A paz dos amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu me chamo Presbítero Leandro e você está aqui no canal Presbítero Leandro Oficial. E neste estudo iremos apresentar 7 características de um falso profeta. Segue o vídeo logo após a vinheta. Pois bem, amados e queridos irmãos, vamos aqui estar apresentando as 7 características de um falso profeta. Você sabe quais são as 7 características de um falso profeta? Se não sabe, vem comigo nesse vídeo, porque nós iremos aprender dentro da palavra do Senhor. Amém? O texto que nós vamos ler, louvado e bendito seja o nome do Senhor, se encontra aqui no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 22, versículo 5 e 6, que está escrito: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te que consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o rei Acabe, que era o rei do reino do norte de Israel, e também vem falar sobre o rei Josafá, que era o rei do reino do sul de Israel. E a Bíblia vem falar aqui que Acabe, ele decide ir para uma batalha, ele decide ir para uma guerra. Então ele chega até Josafá, que Josafá tinha de fazer uma visita para Acabe, e Acabe diz assim: Josafá, você vai comigo pelejar contra aqueles que tomaram a cidade de Ramote de Gileade, contra os sírios. E a Bíblia vem falar que Josafá, ele decide ir para essa peleja, decide ir para essa guerra. Só que antes deles irem para essa guerra, o texto vem falar que Josafá diz assim: olha, vamos consultar os profetas do Senhor, vamos consultar os profetas de Deus. Então o texto vem falar, amados e queridos irmãos, que Acabe ele vai consultar não os profetas verdadeiros, não os profetas de Deus, mas sim os profetas conhecidos como os profetas de Baal. Para os irmãos que não sabem, Baal era um deus adorado ali pelos cananeus, pelo povo que morava em Canaã. E Baal, ele era um deus conhecido como deus da fertilidade, um deus que mandava chuva. Inclusive, quando Elias se apresentou diante de Acabe, Elias fala que não iria chover sobre a face da terra enquanto ele não pronunciasse palavra, porque ali seria um golpe de Deus contra o deus cananeu chamado Baal. Amados e queridos irmãos, e no texto que nós acabamos de ler, vai falar que Josafá e Acabe se apresentam diante desses profetas. E quando eles se apresentam diante desses profetas, o texto vai falar, o texto vai mencionar, amados e queridos irmãos, que estes profetas, eles dizem que Acabe pode ir à guerra, Josafá pode ir à guerra, porque a vitória é certa. Eles profetizam em nome do Senhor. Mas, amados irmãos, se nós formos analisar o texto em tela, nós vamos ver que esses profetas, eles eram profetas da mentira, eram os profetas mentirosos, que não falavam mesmo debaixo da direção do Senhor. Então nós vamos aprender, diante desse texto aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, todo esse texto, nós vamos extrair desse texto 7 características de um falso profeta, baseado na história dos profetas de Baal.
Amados e queridos irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira característica de um falso profeta se encontra aqui no primeiro livro de Reis, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 22, no verso de número 6. E qual é a primeira característica? Em primeiro lugar, eles só falam o que o povo quer ouvir. É isso mesmo, mas irmão. A primeira característica de um falso profeta é que eles só falam o que o povo quer ouvir. Olha o que o texto vem falar. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Veja aqui, amados e queridos irmãos, que aqui não era Deus que estava falando para que Acabe e Josafá fossem para a guerra, mas esses profetas, esses 400 profetas de Baal, eles estavam falando aquilo que o rei queria ouvir, porque o rei já tinha decidido ir para essa guerra, o rei já tinha decidido ir para esta batalha. E aí esses profetas, eles falam apenas aquilo que o povo quer ouvir, apenas o que o povo quer ouvir. Eles falaram que era para o rei ir, mas na realidade não era para o rei ir, porque Deus não estava ordenando Acabe para essa guerra, porque Acabe estava afastado da presença do Senhor, estava em desobediência ao Senhor. Amados irmãos, mas nós podemos identificar uma segunda característica de um falso profeta. E nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, verso 11, onde nós lemos no início, que está escrito, em segundo lugar, meus irmãos, a segunda característica de um falso profeta é que eles são bajuladores e bajulados pelos homens. É isso mesmo. Olha o que o texto vai nos falar. E Zedequias, filho de Cananá, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até de todos os consumir. Ou seja, nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que Deus não tinha falado nada para esses profetas. O homem, ele vai falar que com aqueles chifres ali, Acabe derrotaria os sírios como se fosse um só homem. Ou seja, ele estava bajulando, os profetas de Baal estavam bajulando Acabe, louvado seja o nome do Senhor. E em troca, Acabe também, com sua esposa Jezabel, bajulavam eles. A segunda característica de um falso profeta é que eles são bajuladores e bajulados pelos homens. Mas nós também, diante desse texto, olhando para os profetas de Baal, nós podemos identificar uma terceira característica de um falso profeta. Amados irmãos, e a terceira característica de um falso profeta se encontra aqui no capítulo 22, onde nós lemos no versículo 13 e o verso de número 24, que está escrito: e o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizes coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Então Zedequias, filho de Kenená, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ei, irmãos, a terceira característica de um falso profeta é que eles perseguem o profeta verdadeiro. Nós vemos aqui que tinha um profeta verdadeiro ali em Israel. Esse profeta, o profeta era Micaías, e ele estava preso em um calabouço. E aí, quando ele vem ali e lança a profecia verdadeira, fala que se Acabe fosse para a guerra, ele iria morrer. Ele via todo Israel disperso como ovelha que não tinha pastor. A Bíblia vem falar, amados e queridos irmãos, que Zedequias, ele fere o profeta verdadeiro. Então, amados e queridos irmãos, a terceira característica de um falso profeta é que ele persegue o profeta verdadeiro. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, diante desse texto,
nós podemos identificar uma quarta característica de um falso profeta. E qual é essa quarta característica de um falso profeta? Amados e queridos irmãos, o texto vai falar aqui no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, verso de número 12, está escrito: e todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui, em quarto lugar, que a quarta característica de um falso profeta é que eles mentem em nome do Senhor. Nós vemos aqui que os profetas de Baal, todos os profetas profetizaram e falaram para o rei ele subir contra Ramote de Gileade, mas eles estavam mentindo. Nós vamos ver posteriormente que Acabe foi morto e Josafá também quase descia à sepultura. Então, a quarta característica de um falso profeta é que eles mentem em nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, mas aqui diante desse texto, nós podemos aprender sobre uma quinta característica de um falso profeta. E qual é esta quinta característica de um falso profeta? Amados e queridos irmãos, em quinto lugar, a quinta característica de um falso profeta é que sua adoração é dividida. Aqui no texto que nós lemos não vai relatar sobre adoração desses profetas de Baal, mas aqui no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, no verso 25 ao 26, está escrito: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponha fogo. E tomaram o bezerro que ele dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, e nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, a quinta característica de um falso profeta: a sua adoração é dividida. Nós vemos aqui no texto que nós lemos que esses profetas aqui profetizaram em nome do Senhor. Eles profetizaram em nome do Senhor. Mas nós vemos aqui no capítulo 18 que eles adoravam era Baal. Eles falavam em nome do Senhor, mas adoravam, na realidade, era Baal. Então a quinta característica de um falso profeta é que a sua adoração é dividida. Amados e queridos irmãos, mas nós podemos aprender uma sexta característica diante desse texto de um falso profeta. E qual é essa sexta característica de um falso profeta? Amados e queridos irmãos, o texto vai falar aqui, amados irmãos, no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, verso 34 ao 37, está escrito: então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu companheiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram em Samaria. Então a sexta característica de um falso profeta é que o que falam não se cumpre. Porque nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que os profetas de Baal falou que Acabe seria vitorioso na peleja, seria vitorioso nessa guerra, pelejando contra Ramote de Gileade. Mas o texto vai falar, amados e queridos irmãos, o texto vai falar que ele não prevaleceu. Ele morreu em pleno campo de batalha. Um flecheiro atirou uma flecha aleatoriamente e feriu Acabe.
e Acabe morreu no campo de batalha. Amados e queridos irmãos, para nós estarmos encerrando, nós podemos aprender uma sétima característica de um falso profeta. E qual é essa sétima característica de um falso profeta? Amados, a sétima característica de um falso profeta, nós podemos ver aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 37, no texto que nós lemos, que está escrito: e morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. Nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, a sétima característica do falso profeta é que esses falsos profetas, eles conduzem o povo à destruição. Eles pregam a palavra distorcida. Eles pregam, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra distorcida. E aí conduz o povo o quê? Conduz o povo à destruição. Acabe morreu. Acabe foi destruído por quê? Acabe foi destruído porque ele foi acreditar na palavra pregada, na profecia lançada desses profetas conhecidos como os profetas de Baal. Então, amados e queridos irmãos, essas são as 7 características de um falso profeta. Em primeiro lugar, a primeira característica de um falso profeta é que só falam o que o povo quer ouvir. A segunda característica de um falso profeta é que são bajuladores e bajulados pelos homens. A terceira característica de um falso profeta é que persegue o profeta verdadeiro. A quarta característica de um falso profeta é que mentem em nome do Senhor. A quinta característica de um falso profeta é que a sua adoração é dividida. A sexta característica de um falso profeta é que o que falam não se cumpre. E a sétima característica de um falso profeta é que conduz o povo à destruição. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desta aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o joinha aí, não esqueça de se inscrever e que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Cristo, amados, um beijo no coração, lembrando para você que todas quintas-feiras, meio-dia, traremos um vídeo aí para abençoar a tua vida, trazendo uma palavra para abençoar a tua vida, amém? Que Deus venha abençoar as nossas vidas abundantemente, em nome do Senhor.